Vamos colocar o Igor na nossa conversa, diretamente do Rio de Janeiro, para a gente falar também do que foi esse Flamengo 2-0 Bolívar. A gente tinha brincado aqui ontem, né, Igor, que tinha que ser 4-0. Terminou 2-0. Um resultado que a gente até adiantou um pouquinho no começo do programa, que complica para a altitude. Quando a gente fala que 2-0 complica, fica até difícil, né? Mas é um fato, né? Diga lá. Se 4-0 era o sonho, dá para dizer que 2-0 é meia boca? Podemos concordar assim ou não? Considerando meio sonho. O Bolívar. Mas bom dia, amigos. Bom dia para vocês que estão acompanhando a gente aqui no De Primeira hoje. Assim, circunstancialmente, diante da dificuldade que estava para sair do 1-0, acho que foi até um tom de alívio o segundo gol, né, do Léo Pereira ali na reta final da partida já, e o 2-0. Acho que daria para a gente ser mais benevolente com o Flamengo. Se fizesse 3-0, daria para ir mais tranquilo para a altitude. Então, entre o desespero do 1-0 e o alívio do 3, do 4-0, ficou ali na zona intermediária do 2-0, que não dá para descartar a Flamengada no jogo de volta, mas também não é um caos, né, a desgraça completa, né, de você fazer só um gol de diferença jogando contra o Bolívar dentro de casa. E eu falo isso até lembrando as oitavas de final do ano passado. O Flamengo fez 1-0 contra o Olímpia, num jogo em que poderia ter apertado o acelerador um pouco mais fundo, né? Não foi tão efetivo assim. Chegou lá, tomou 3-1. Um abraço, valeu, obrigado, eliminado da Libertadores, depois daquela derrota. E olha que saiu na frente lá no jogo de ida, nas oitavas lá no Paraguai. Então, fica de lição e fica a lição para o Flamengo, que vai fazer na altitude, a gente sabe, e sempre tem que relativizar um pouco o desempenho do time lá em cima, porque realmente é muito complicado. Mas eu acho que o 2-0 não dá para ser tirado de contexto por conta das perdas que o time teve. Mais uma vez, né, tá numa média de 2 jogadores machucados por partida nos últimos 2 jogos. Então, depois de perder Vinha e Everton Cebolinha a longuíssimo prazo, né, só volta ano que vem, tem a situação do Pedro, aquela pontada no coração, que ao ver Pedro arrancando no meio do campo numa tentativa de fazer o gol, sente a coxa, sai. Final do jogo, Gabigol também, numa tentativa de arrancada ali pela ponta esquerda, sente a coxa, sai. O Flamengo já tinha feito as 3 paradas, não pôde fazer sua outra alteração, terminou o jogo com 1 a menos. Então, mais do que o placar, é o componente físico, é justamente a preocupação com a qual o time vai viajar para a altitude para enfrentar o Bolívar lá, justamente no jogo em que o aspecto físico talvez não seja... É justamente o tipo de jogo em que o aspecto físico é o mais, talvez se equivale até ao aspecto técnico e tático por conta desse cenário na altitude. Então o Flamengo vai até capenga, dá para dizer assim, né? Quase que literalmente por conta dos problemas físicos, e claro, tem no meio de semana, não só essa questão de ter jogado uma quinta-feira à noite, né, mas tem no meio de semana um clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A gente acrescenta aí a situação que vocês já falaram sobre o sintético aqui também, para esse jogo que vem pela frente, com o adversário que está envolvido no confronto com o Palmeiras aí também na Libertadores. Então tem muito a ver o assunto de São Paulo e Palmeiras com o desfecho, o destino próximo do Flamengo, não só no Brasileirão, mas também na Libertadores, depois do jogo tenso de ontem, que o time estava afobado, nitidamente a gente via essa afobação, essa ansiedade por fazer gol, porque sabia que precisava de uma diferença minimamente confortável para esse jogo de volta na Bolívia semana que vem. Perfeito, Igor. E tem a ver tanto que a gente colocou na nossa enquete quem vence no Brasileirão no final de semana. Por enquanto, Botafogo e São Paulo vencendo com 43% dos votos, Botafogo e Palmeiras 27%, Flamengo e Palmeiras 12%, Flamengo e São Paulo 19%. Vai votando aí e não esquece de deixar o like em número baixíssimo de like. Acho que a gente pode colocar uma meta de 1.000 likes, Danilo. Humildes. Como que estão agora de likes para fazer uma conta aqui? 300 só. Não. 300 é muito baixo, tem que... Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, tem mais pelo menos 20 minutos de programa aí, se não chegar no 1.000 é uma brincadeira, a gente já tem quase 1.500 pessoas assistindo. Vambora. A gente vai ficar pistola que nem o Tite. PVC, aliás, fala sobre isso nesse momento, diga lá, PVC. Domi, o desabafo do Tite, vou tocar em 2 pontos aqui que são importantes. A gente já falou outro dia que a comunidade de preparação física não está 100% de acordo que você tenha que descansar os jogadores mais do que um limite que a ciência indique. A ciência tem que jogar ao lado dos jogadores. Então vamos lá. Lado 1, o Tite tem toda a razão em falar que o calendário tem que ser diminuído. Não tem dúvida disso. Ele tem toda a razão.
ainda que no passado clubes como São Paulo de 93 tenham jogado 97 partidas no ano, não fazia o menor sentido. Assim como não faz o menor sentido você jogar 78, 79, 80 partidas numa temporada, até esse número, sendo que o Manchester City, por exemplo, jogou 62 e foi o recordista da Europa na temporada passada. Então tem um abuso e isso sim leva a muitas lesões musculares, principalmente, como aconteceu com Pedro e Gabigol no jogo Flamengo e Bolívar. Tem um outro aspecto. Tem muita gente entendendo que poupar demais também não é a melhor medida para que os jogadores tenham o desempenho ideal. Muita gente tem entendido também que pode estar havendo algum tipo de equívoco na preparação. Quem tem que avaliar isso é o Tite e sua comissão técnica, não tem dúvida. O fato é que o Flamengo tem tido mais lesões do que outros clubes. Na comparação com o São Paulo, na comparação com o Palmeiras, na comparação com o Botafogo, o Flamengo tem tido mais lesões graves. Perdeu o Vinha por lesão de ligamento, perdeu o Everton Cebolinha com um acidente, que é o tendão de Aquiles, perdeu o Pedro e o Gabigol, esses sim por lesões musculares. Acho que o Flamengo tem que avaliar. O calendário é parte do problema, mas talvez não seja o problema inteiro. Queria saber, Igor, como é que está essa questão do departamento médico aí do Flamengo? Tem alguma resposta deles com relação a tantas lesões? Parênteses aqui. Primeiro que eu entendi tudo que o PVC disse, eu só não entendi os caras dançando lá atrás dele, na TV uruguaia, fazendo um baile ali na abertura do programa. Mas, enfim, voltando ao Flamengo e ao departamento médico, que é o problema presente aqui mais próximo da gente. O Tite diz, né, adota o discurso que não poupa jogadores, ele só reproduz na escalação as orientações, enfim, os conselhos que o departamento médico faz para ele. Então, quando a gente fala, Tite, você vai preservar para o jogo, não preservo ninguém, não poupo ninguém, e esse é o discurso. Eu acho que o Flamengo tem que ter cuidado e tem tido cuidado, talvez até além do que o torcedor entende, compreende, né, esse nível de cuidado. Principalmente, já aconteceu isso depois do Carioca, o Flamengo na virada, né, para o início do Brasileirão, Copa do Brasil, começava a Libertadores, e até coincidiu com o jogo do Bolívar lá no início, né, da fase de grupos. E Tite já teve que trabalhar essa dinâmica, não só da forma com a qual ele escalava o time, mas da forma com a qual o Flamengo comunicava essa estratégia, para que o torcedor entendesse que, olha, estamos pensando na temporada como um todo. E se a gente for olhar as lesões, lesão muscular, claro, tem muito a ver com desgaste também, a gente tem falado disso, o PVC mencionou, mas também tem muita questão de trauma. O Vinha foi um exemplo, uma questão de um trauma no joelho ali, então não necessariamente é por conta do calendário, mas também tem contextos de o quanto o time precisa correr nos jogos, o quanto, por exemplo, ontem terminou todo mundo morto, né? Esvaído dentro de campo, por conta da intensidade que o time precisou colocar. Então, as circunstâncias do jogo, das partidas, elas vão atenuando ou agravando essa situação como um todo, né? Mas no momento não é que tem um alarme, nossa, tá tudo errado no departamento médico do Flamengo. Acho que não chega tanto, mas é preciso olhar o quanto está de resistência dentro desse elenco para essa maratona, para esse agosto. Lembrando sempre que você teve Varela, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Vinha e o Pulgar na Copa América. Então, um contexto de viagem, um contexto de uma sequência de muitos jogos para outros jogadores que ficaram. Então, o Flamengo teve que lidar, mais do que outros times, com a ausência dessa galera aí da Copa América, 5 caras fora. Então, isso mexeu no nível de rotatividade do elenco também, na minutagem da galera que ficou no Brasil para jogar as partidas do Brasileirão. Então, mais do que a sequência de partidas e jogos e viagens em terrenos diferentes, tem esse elemento também da minutagem, até mesmo das alternativas. Se você olhar o Bruno Henrique, tem um desgaste. Se você olhar essa troca entre Luiz Araújo, que entrou muito bem, que fez o gol ontem, tem sido titular, enfim, e a alternativa que é o Gerson pelo lado direito. Então tá todo mundo esgotado já e sem muitas alternativas. Então, sei lá, tava até brincando com o pessoal aqui que eu tô esperando o Sub-13 do Flamengo jogar contra o Botafogo domingo, porque vai ser o que vai ter de saudável no momento no elenco. E o Botafogo vai com força máxima. O Botafogo tem uma folga maior para rodar, claro que é desgastante, enfim, já fez um pouco desse controle do time no jogo contra o Juventude, anterior ao jogo contra o Palmeiras. O fato de ter mexido, as alterações também do segundo tempo indicaram nessa rotatividade no elenco e tal.
e muita gente que estava já vindo de lesão e precisando ganhar ritmo, que é o caso do Tiquinho, né? Começou no banco, entrou no segundo tempo e o Igor Jesus foi o titular contra o Palmeiras. Ainda não temos uma sinalização tão clara do Arthur Jorge, mas é um cenário de mais tranquilidade por ver o nível de esfacelamento que está o Flamengo e por ter alcançado a vantagem no jogo de ida contra o Palmeiras. Então é uma situação mais estável para o Botafogo, né, de poder fazer essa gestão do time para esses dois jogos. Enfim, os dois principais adversários do Botafogo na temporada estão aí. Vem o jogo de domingo contra o Flamengo, né, o maior rival nesse momento, e o Palmeiras também, por tudo que viveu e pela competição que está envolvida, enfim, no ano passado e agora nesse calendário desse ano. Acho que são os dois principais. Se tivesse que fazer um recorte da temporada do Botafogo, qual é o momento mais crucial ali para dizer a que veio o Botafogo nesse ano de 2024? Eu diria que é justamente de quarta-feira para cá, né? Nesse intervalo aí entre dois jogos contra o Palmeiras pela Libertadores e o jogo contra o Flamengo no Newton Santos pelo Brasileirão. Então, acho que esse é o cenário mais favorável ao Botafogo nesse momento por conta disso tudo. Daqui a pouco, Hernan e Danilo, eu vou perguntar para vocês a resposta da nossa enquete, hein? Não pode ficar no muro. Mas vamos ouvir o que o Tite falou depois do jogo e como ele estava? Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem o que está acontecendo. Não precisa. Me ajuda? Tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Tá pistola mesmo, Danilo, tem razão. E só que também, o que ele fez, né, para ajudar nesse calendário quando ele podia? Eu tenho essa dúvida, viu, Domi? Eu fico sempre na dúvida do quanto, assim, ele, dentro da CBF, obviamente, ele pode discutir com o presidente da hora, da época, e falar, vamos melhorar, vamos fazer aquilo, tal. Mas, ao mesmo tempo, ele, como técnico da seleção, eu acho que ele tem que convocar quem ele acha que está melhor, como o Dorival vai fazer agora, e pronto. Eu tenho sempre essa ponderação. Porque, para mim, o erro é de quem organiza o campeonato, de quem organiza o calendário, então da CBF, e por mais que a CBF entregue o calendário para os clubes assinarem e tal, eu não consigo tirar os clubes da equação. Por quê? Porque quando você vai falar com Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, e eu fiz isso pessoalmente, quando na última vez o Paulistão foi renovado por 4 anos, ou 5, agora não me lembro, mas 4 ou 5 anos, nesse atual modelo, com a Record, com o YouTube e tudo mais, eu fui lá na sede da Federação Paulista no evento e fiz questão de perguntar um por um. Olha, vocês estão renovando por mais 5 anos esse calendário, desse jeito que vocês criticam e que falam que tem lesão e que reclamam. Chega lá em agosto, tá todo mundo reclamando. Por quê? Veja bem, é que o Campeonato Paulista, ele nos dá um dinheiro muito importante e tal. Beleza. Aí você vai conversar com as federações e com os outros clubes, que às vezes os campeonatos nem dão tanto dinheiro assim. Não, mas é porque... o voto pro Edinaldo, não, porque a nossa composição política. Então, ok, a CBF entrega um papel para os clubes assinarem, mas os clubes também só vão reclamar em agosto e em setembro, quando eles começam a se ver prejudicados. Ninguém faz nada. E olha, eu era pequenininho, já vi o Hernan na televisão, porque o Hernan já é mais velho, eu já vi o Hernan nas mesas redondas, e ele já tava, essa discussão já existia quando eu era criança, gente. E agora eu tô aqui na discussão e o papo é o mesmo de novo. Então, assim, quando vai mudar? Quando que realmente alguém vai fazer alguma coisa para que isso acabe? Porque senão é uma choradeira circunstancial. Não, agora o Flamengo tem 2 machucados, eu vou chorar. Aí, se agora ninguém fala nada, não adianta a gente continuar reclamando quando tiver Pedro machucado, quando tiver o Mike machucado, quando tiver o Marinho do Fortaleza machucado, quando tiver... Todo mundo hoje, aliás, isso é até um ponto que eu acho que os flamenguistas devem refletir. Todos os times estão sofrendo com lesões. O DM do Flamengo pode ter seus problemas, mas todo mundo está com essa questão, então é algo muito maior do que só o DM do Flamengo. Então, para mim, enquanto os clubes continuarem nessa de reclamar só na hora de se sentirem prejudicados, a gente não muda nada. E mais, a CBF deu a eles o poder de tentar, de mudar alguma coisa. E o que eles fizeram? Se separaram em 2 ligas e tá cada um tentando ganhar mais dinheiro com televisão. Pensando em calendário? Não. Pensando em gramado? Não. Então não adianta. É isso. Quem que é melhor, na sua opinião? Versão Tite Pistola ou versão Danilo Pistola? Manda aqui no nosso chat. Eu sei que com relação ao Klaus, tá todo mundo fazendo assim, ó. Eu pelo menos não falo consciencioso. Que consciencioso, pô?
Todo mundo fazendo assim, ó, pro Klaus no nosso chat, e o Exo Root falando assim, ó, que o Klaus realmente é o melhor hoje, o melhor meio-campo do Palmeiras. Olha lá. André Hernan. Aí é ruim, hein? Vamos à pergunta que não quer calar. As perguntas. Tenho duas para você. Considerando os prováveis times, a gente ainda não tem certeza, como vocês já falaram, mas um mistão de Palmeiras e São Paulo. Quem é melhor? Eu vejo que o Palmeiras, por jogar em casa, por ter a força da torcida e por ter, como gosta de dizer Abel Ferreira, jogadores frescos, como de frescor, né? Não de frescura, que o português de Portugal às vezes tem uns termos que confundem aqui a gente, mas Estevão e Felipe Anderson, Palmeiras é forte, né? Palmeiras é forte. Então eu vejo o Palmeiras ainda favorito pela questão casa, pela questão torcida, diante de um mistão, provavelmente, muito provavelmente, um mistão do São Paulo. Acho que o Palmeiras ainda é favorito. Concorda, Danilo, ou discorda? Eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito. Naquelas porcentagens, eu dou 55-45. E vocês, chat, mais um tempinho para vocês votarem, hein? Últimos minutos aqui na nossa enquete. E agora eu quero fazer a mesma pergunta com relação a Botafogo e Flamengo, com os prováveis times que vão para campo, André Hernan. Botafogo. Eu acho que o Botafogo está numa questão de confiança muito acima em relação ao Flamengo. E até a questão da Libertadores, a questão da corrida do Brasileirão, eu vejo o Botafogo favorito. Não vou dizer assim, ligeiramente, não vou ficar quase que em cima do muro, que nem Danilo Lavieri em relação ao Palmeiras e São Paulo, mas eu diria que é um 60-40. E aí, Danilo? Se o Flamengo jogar com 100% dos reservas, como indica, e eu acho que o Botafogo ele vai acabar jogando com um pouquinho mais do que reserva, não vai ser o 100%, para mim o Botafogo também é favorito. Para não ficar em cima do muro, 57-43. Olá, Igor, o que a gente precisa passar aqui nesse programa? Olha, o cara é estatístico aí agora, né? Fazendo as variáveis aí de probabilidade. Pelo menos estou acertando, né? Pelo menos estou acertando a soma, tem que dar 100%. O problema é exatamente, é fazer um 80-40 aí, né? Enfim, mas isso é outro departamento. Só não chama o casão. Mas aí, enfim, o contexto é realmente muito mais favorável para o Botafogo, né? O cenário que a gente já comentou, e mesmo perdendo jogadores recentemente, tal, o Júnior Santos machucado, por exemplo, ele estava lá até no jogo contra o Palmeiras, saiu de muleta lá, passou torcendo, mas é realmente difícil imaginar um cenário desfavorável para o Botafogo com o contexto que o Flamengo também está vivendo, né? Para esse final de semana, pelo menos. Igor, muito obrigada pelas informações e até semana que vem. Valeu, galera. Voltaremos, hein? Um abraço a todos aí. Descansem, bebam água e se preparem para rodar o final de semana, que vai ser tenso. Vai ser tenso. E temos, depois de Tite Pistola e Danilo Pistola, temos o Júlio Ribeiro da Silva mandando um superchat pistola aqui, falando que calendário e arbitragem vão ser a muleta eterna que sempre vai justificar incompetência. Uau!